E finalmente no slide 6, que tem como subtítulo aí Cultura e Expansão Islâmicas, a gente vê algumas pouquíssimas coisas. É um mundo muito complexo, muito diverso, com muita expressão cultural e religiosa. A gente só vai ver o básico aqui, é o mais que o suficiente para o vestibular, pode ficar tranquilo, mas é pouco diante de tudo que existe, né? Mesmo assim, vamos lá. Primeira coisa, né? Tem, algumas pessoas confundem e acham que a jihad, a famosa guerra santa, é um dos 5 pilares do islamismo, e não é, né? Porque a jihad, que é a tal da guerra santa, o islâmico pode viver em algum lugar que nunca foi necessário ele combater em nome da fé, ele lutar em nome da fé. Então ele não é obrigado a exercer a jihad se não houver uma razão para que ele exerça. Teoricamente, segundo a explicação dos próprios islâmicos, a jihad é uma guerra de defesa, defesa da fé, né? Então ela não é de ataque, ela deve ser sempre uma reação a algum impedimento de espalhar a fé, né? Ou qualquer coisa que atrapalhe a disseminação da fé. Mas ela não deve impor a fé também. E também não deve promover um ataque do nada. Sempre, teoricamente, deve ser uma reação a alguma ameaça. A gente sabe que não é bem assim que todo mundo entende isso, né? Como em todas as culturas e religiosidades, sempre há os radicais que interpretam as coisas de um jeito diferente, né? E dentro do islamismo não é diferente, existe radicalidade também, como existem outras religiosidades e culturas e sociedades, e alguns interpretam então que eles podem atacar, né? E acabam às vezes promovendo esses atentados que a gente ouve tanto a mídia falando, né? Vale lembrar que o número de pessoas favorável a esse tipo de ação dentro da sociedade islâmica é muito, muito, muito pequeno. Assim como nós não aprovamos a violência aqui, também a maioria da comunidade islâmica não aprova, mas infelizmente existem aqueles que usam isso de forma errada, né? O Alcorão é o livro sagrado deles, é o equivalente à Bíblia dos cristãos, né? Ou a Tanar, né? Os livros que o cristão chama de Velho Testamento, que para o judeu é a Bíblia do judeu, né? É o livro mais sagrado deles. O Alcorão teria sido escrito pelo escravo do Maomé, que se chamava Said, porque dizem que o Maomé não era letrado, ele não saberia escrever. Então ele, segundo a tradição judaica, perdão, islâmica, ele recebia uma inspiração divina e ditava para o Said, e o Said ia escrevendo o livro, que resultou aí no Alcorão, né, que é o livro mais sagrado do islamismo. Um outro livro também bastante importante, mas não tem o peso nem a sacralidade do Alcorão, é a Suna. A Suna é um livro que são as tradições que o profeta Maomé deixou desde a época que ele existiu e que são seguidas até hoje. Então é um livro que tem comentários da vida de Maomé, comentários do próprio Maomé, sobre religiosidade, né? E é um livro onde se concentram muitas tradições, né? Os xiitas e sunitas são as principais divisões do islamismo, né? Os xiitas, de forma geral, eles são os seguidores da linhagem direta de Maomé, né? Maomé tinha um genro, que era o Ali, que também era seu primo, por sinal, e esse genro dele, então, teria recebido a liderança de Maomé depois da morte de Maomé. E aqueles que entendem que a linhagem de Maomé vem através do Ali são os xiitas. Eles, de forma geral, são mais rígidos na forma de seguir o islamismo. Muitos deles não aceitam a Sunna de forma alguma, são seguidores apenas do Alcorão. E a outra divisão são os sunitas, né, que, óbvio, pelo nome já está dizendo, aceita a Sunna, segue a Sunna também, mas são pessoas que seguem uma linhagem diversa da família do Maomé, que seria aí a linhagem do primeiro califa, chamado Abacar, né, que teria dado origem à dinastia dos Abássidas dentro da cultura islâmica. Então, é diverso, né? Não é o Ali, não é o descendente de Maomé, mas é esse
Abacar, que dá início à dinastia dos Abássidas. Depois ele morre, e aí tem a dinastia dos Omíadas, seguidores do Omar. Então, esses que seguem tanto o Abacar quanto o Omar, né, os Abássidas e os Omíadas, eles não são parentes diretos de Maomé. E quem segue essa liderança até hoje, né, quem segue a tradição dessa liderança até hoje, são os sunitas. Eles são em maioria absoluta, né? Os xiitas são um número bem menor do que os sunitas em todo o mundo islâmico. Ah, a expansão islâmica, né, se deu de uma forma bastante significativa, né, e rápida também. Uma das atrações, né, uma das explicações que dá para essa expansão era o desejo de expandir a fé, de levar a fé mais adiante, e também o desejo de conquista, de saquear, né, como sempre foi na história. Eu domino o outro e acabo me apropriando da riqueza do outro. Né? Essas duas coisas eram grandes fatores de estímulo para a expansão islâmica, tanto o saque, o botim, como eles falavam, né, quanto a própria difusão da fé islâmica. E o mundo islâmico, então, se espalhou muito. Ele tomou conta de praticamente todo o Oriente Médio, e lá foi estabelecido um centro de comando, que era o Califado de Bagdá, né, até hoje a cidade lá que é a capital do Iraque. Depois ele se espalhou pelo norte da África, e aí o califado, né, a sede dessa região era no Cairo, na capital do Egito. Eles se espalharam ali, como eu disse, por todo o norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar e invadiram a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, dominaram uma boa parte dessa península, acabaram sendo detidos ali, quase na divisa com a atual França, né? A gente vai ver isso mais para frente em outras aulas. O fato é que ali eles estabeleceram então também um califado, o Califado de Córdoba, que fica na Espanha, né? Então, se você puder visitar a Espanha, você vai perceber o sul da Espanha, a influência islâmica muito forte ainda, né? Especialmente na arquitetura, você vai ver muitas edificações que claramente fazem parte da cultura islâmica. Então, essa expansão se deu dessa forma, mas ela foi muito mais longe do que isso, né? Os vestibulares até nem cobram muito, mas ela foi também para o Oriente, né? Chegou na Índia de hoje em dia, onde hoje é o Paquistão, né? Perto de Bangladesh, ela espalhou-se pela península da Malásia, ela entrou onde hoje é a Indonésia, tanto é que muita gente nem sabe, mas o país mais islâmico do mundo é a Indonésia, então não é árabe, né? E isso já vale a explicação de que o mundo islâmico é uma coisa e o mundo árabe é outra. O mundo islâmico é aquele mundo que segue o islamismo. Então, toda essa região do Sudeste Asiático que eu estou te falando aí, Península da Malásia, Indonésia, né, o Paquistão, por exemplo, é mundo islâmico. São seguidores do islamismo, mas são de olhinhos puxados, são diferentes. Né? E tem o mundo árabe, que aí a sua maioria é islâmico também, mas é de cultura árabe. Então, tem que lembrar dessa diferençazinha também. Eles nos deixaram muitos legados, né? Vou citar só um pouquinho aqui. O arabesco, que é uma forma é uma arte em cima da escrita. É lindíssimo. Se você colocar essa palavra no Google, e você vai pegar livros com essa arte arabesca, né? Com essa arte de escrever, que é fantástica, muito bonito de ver. Isso é muito típico da cultura deles. A pólvora também teria, alguns dizem que foi eles, outros dizem que não, mas mais do que a pólvora, porque a pólvora pode ser chinesa também, tem uma briga aí, os algarismos, né, os algarismos que a gente usa, o 1, 2, 3 que a gente usa, de origem, é uma mistura de cultura árabe islâmica com a cultura hindu também, né? Tanto é que o certo seria falar algarismo indo-arábico, né? Então isso também tudo faz parte do mundo árabe, bastante interessante. Existem muitos livros que falam sobre o assunto, vale a pena você pesquisar um pouquinho sobre cultura árabe, tá bom? Ficamos por aqui então nesse assunto, ok?